Salve, salve, galera do Enem! É um prazer, mais uma vez, recebê-los aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo, a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. E como nós sempre dizemos aqui, está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro. E com certeza você será um dos nossos, ok? Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisãozinha especial sobre algumas aulas que nós já trabalhamos anteriormente, que é a regra de 3 simples, regra de 3 composta e porcentagem. Vamos fazer uma revisãozinha geral. Se ficou alguma coisa aí que não pegou legal, então assista essa aula agora e é uma oportunidade aí para você colocar em dia o seu conhecimento sobre esses assuntos. Ok, galera? Vem comigo, vamos falar então sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta e porcentagem. Inicialmente, nós vamos falar sobre regra de 3 simples, ok, galera? A regra de 3, ela é de suma importância no Enem. O aluno que domina bem a regra de 3, ele tem condições de conseguir resolver grande parte dos exercícios da prova do Enem. Mesmo que você não consiga chegar numa resposta ali correta, você consegue aproximar muito da resposta só usando o conhecimento de regra de 3. Por isso, torna-se mais do que necessário você dominar bem esse conhecimento, ok? Bom, o que é a regra de 3, professor? Regra de 3 é um método para resolver proporções sem precisar armá-las, cara. Eu não preciso armar a proporção, então é uma metodologia que eu aplico para resolver problemas envolvendo proporções, ok? Então é um conjunto de regras, por isso que diz regra de 3, é um conjunto de métodos que nós teremos aí, ok? A regra de 3 vale muito de tabelas, para fácil visualização do problema. Então, nós vamos construir algumas tabelinhas na hora de resolvermos alguns exercícios envolvendo a regra de 3. Bom, mas antes da gente entrar lá no exemplo dos exercícios, eu quero revisar com vocês duas questõezinhas muito importantes sobre grandezas. Nós falamos o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável. Professor, o que quer dizer mensurável? Mensurável é tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Exemplo, pessoas, animais, objetos, valores, o tempo, a velocidade, temperatura. Então, isso são exemplos de grandezas, ok? A regra de 3, ela envolve grandezas. E um passo muito importante é nós sabermos identificar as grandezas. Não só identificá-las, mas nós também temos que saber comparar uma grandeza em relação à outra. Quando nós fazemos a comparação entre duas grandezas, nós podemos chegar a duas conclusões. Ou uma grandeza ela vai ser diretamente proporcional à outra, ou uma grandeza será inversamente proporcional à outra. E essa regra, galera, vale como não só para a regra de 3 simples, mas também para a regra de 3 composta. Nós sempre temos que fazer essa verificação. O aluno, quando pula essa etapa, deixa de fazer essa verificação, ele acaba incorrendo num erro muito fatal e, muitas vezes, um exercício simples, ele acaba errando, assim, de bobeira. Então, nós temos que ficar ligados em como fazer essa analogia de proporcionalidade. Então, veja bem, vamos falar primeiro da grandeza diretamente proporcional. Quando que eu tenho duas grandezas diretamente proporcional? Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando uma aumenta e a outra aumenta. Professor, mas é só aumenta, e se uma diminuir e a outra diminuir? Também será diretamente proporcional. Então, o que garante que uma grandeza seja diretamente proporcional à outra é, se eu aumentar uma, a outra aumenta. Se eu diminuir uma, a outra diminui. Um esqueminha para a gente entender isso aqui melhor. Eu tenho uma grandeza 1 e tenho uma grandeza 2. Se eu aumentar a grandeza 1, a grandeza 2 também vai aumentar. Então, eu digo que a grandeza 1 é diretamente proporcional à grandeza 2. Agora, se eu diminuir a grandeza 1, a grandeza 2 também diminuir, elas também serão diretamente proporcionais, ok? Então, é essa analogia que eu tenho que fazer. Professor, não ficou muito bem claro. Por exemplo,
se cinco pedreiros constroem 20 metros de muro em um dia, ok? Em um dia. 5 pedreiros constroem 20 metros de muro. Se eu tivesse 15 pedreiros em um mesmo dia, eles iriam construir menos ou mais de 20 metros? Ah, professor, mais, porque tem mais gente trabalhando. Então, é nesse sentido. Se eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou aumentar a produção. Então, aumenta uma grandeza, faz com que a outra aumente, diretamente proporcional. Diminua uma, faz com que a outra diminua, diretamente proporcional. Belezinha? Bom, e quando que a gente tem grandezas inversamente proporcionais? Agora é o contrário. Quando eu aumento uma, a outra diminui. Ou diminuindo uma, a outra aumenta. Olha só o esqueminha para a gente entender isso melhor. Grandeza 1, grandeza 2. Se eu aumentar a grandeza 1, o que vai acontecer com a grandeza 2? Ela diminuiu, a setinha está para baixo. Tá? Agora, se eu diminuir a grandeza 1, o que vai fazer com a grandeza 2? Aumentar. Um exemplo muito prático para nós entendermos isso é com relação à velocidade e tempo. Por exemplo, se você sai lá da sua escola até a sua residência e vai de veículo, de carro, você gasta, por exemplo, 15 minutos para chegar na sua casa. Agora, se você sair da sua escola e for a pé para a sua casa, você vai gastar menos ou mais de 15 minutos? Ah, professor, mais. Aí eu pergunto para você, por que você gasta mais? Porque a velocidade diminuiu. De carro, você vai mais rápido. Então, quanto maior a velocidade, menos tempo a gente gasta. Quanto menor a velocidade, mais tempo a gente gasta. Então, tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, ok? Bom, agora que nós já sabemos o que são grandezas direta e inversamente proporcionais, para nós resolvermos uma regrinha de 3, é importante a gente observar alguns passos. Por isso que diz regra, é um conjunto de métodos. Então, o primeiro passo é o seguinte, eu tenho que agrupar as grandezas, identificar todas as grandezas envolvidas no exercício. Depois que eu agrupo essas grandezas, eu tenho que relacionar essas grandezas. Relacionar é colocar embaixo de cada grandeza os valores de acordo com aquilo que o teste, que o exercício está informando, ok? E, por último, a gente tem que resolver o exercício, que é resolver aquela equação, aquela proporção que foi montada. Vamos ver na prática como que isso funciona. Veja bem, uma onça persegue uma lebre. Enquanto a onça anda 20 metros, a lebre anda 14 metros. Se a distância inicial entre elas é de 30 metros, qual a distância que a onça deverá percorrer até alcançar a lebre? Veja bem, prezado aluno, eu pediria para você dar uma pausa nesse vídeo e tentar fazer esse teste aqui, esse exercício. E aí, na sequência, você acompanha a solução que nós vamos dar. Você já tem uma base de conhecimento, de regra de 3. Então, é muito importante a gente construir uma base de conhecimento em você. Eu gostaria mesmo que você tentasse, muito embora você faça errado, mas é importante que você tente fazer. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Bom, vamos lá então. De acordo com as regras, com um conjunto de métodos que tem que ser adotado, nós vimos que a primeira coisa que nós fazemos é identificar as grandezas. Bom, aqui eu tenho duas grandezas, que é a onça, o que a onça corre, e eu tenho uma outra grandeza que é referente à lebre, o que a lebre corre, mas nesse caso especificamente, eu vou ter que trabalhar a diferença. Por quê, professor, que eu tenho que trabalhar a diferença? Porque o objetivo é descobrir a distância que a onça percorre para alcançar a lebre. Esse é o objetivo. Ok? Então, eu vou anotar as grandezas da seguinte forma. Onça, no caso aqui, o que a onça vai ter que percorrer. E com relação à lebre, eu vou colocar aqui a diferença que tem que ser tirada. Porque vocês concordam comigo que a onça, para alcançar a lebre, ela vai ter que tirar 30 metros de diferença? Ela vai ter que ir abatendo essa diferença, ok? Porque a lebre, inicialmente, está a 30 metros da onça, ok? Bom, o que o exercício nos informou? Agora nós vamos relacionar as grandezas. Ele disse que se a onça percorrer 20 metros,
a lebre vai percorrer 14. Mas eu não vou colocar 14 aqui. Por que eu não vou colocar 14? Porque eu estou trabalhando não com o que a lebre está correndo, porque não me interessa a distância que a lebre vai percorrer. O que me interessa é a diferença que está, o valor que está diminuindo a cada 20 metros que a onça percorrer. Então, se a onça percorrer 20 metros, a lebre percorre 14. Então, qual que é a diferença que a onça consegue tirar? 6, 20 menos 14, 6. Então, a diferença aqui vai ser 6. Então, qual é a minha analogia? A onça percorrendo 20 metros, ela consegue tirar uma diferença de 6 metros a cada 20 metros. Beleza. Quantos metros a onça vai ter que percorrer, eu vou chamar de X, para tirar quantos metros? Ela não está inicialmente a 30 metros, então para tirar 30. Então o objetivo é esse. Se em 20 ela tira 6, 30 ela vai tirar em quantos metros? Bom, depois que nós fazemos isso, nós temos que verificar a proporcionalidade. Um erro muito comum é o aluno já querendo fazer de pronto. Ah, já vou multiplicar cruzado, pronto, já. Nem sempre isso dá certo. Se você tiver a sorte das grandezas serem diretamente proporcionais, beleza, você vai acertar. Mas se acaso elas forem inversas, você dançou. Então, não recomendamos isso. A dica lá que é a seguinte: verifique sempre a proporcionalidade. Como que eu verifico a proporcionalidade? A minha sugestão é a orientação através de setas. Professor, eu não gosto de seta. Então, não usa seta. Fica a seu critério. Eu prefiro usar as setas. Então, eu oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir, que é onça. O sentido da seta tanto faz para cima ou para baixo. Quero chamar a atenção que a seta não serve para indicar se está aumentando ou se está diminuindo. A seta é só para verificar a proporcionalidade, ou seja, se elas estiverem no mesmo sentido, ambas para cima ou ambas para baixo, diretamente proporcional. Se uma estiver para cima e a outra estiver para baixo, inversamente proporcional. Então vamos lá. Eu orientei para cima. Aqui, a primeira seta, eu oriento para o lado que eu quero. Do outro lado, não. Vai depender. Então, vamos analisar. Se para tirar 6 metros de diferença, a onça teve que percorrer 20, para tirar 30 metros de diferença, ela vai ter que percorrer menos ou mais de 20. Obviamente que é mais. Então, quanto maior a diferença, maior a distância que a onça vai ter que percorrer. Quando aumenta uma, a outra aumenta, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta do lado de lá, obrigatoriamente, vai ter o mesmo sentido para cima, para indicar que é diretamente proporcional. Bom, identificado que é diretamente proporcional, a multiplicação ela é direta. Então, eu vou multiplicar o 20 pelo 30 e vou multiplicar o x pelo 6. Então, eu faço essa multiplicação cruzada. Fazendo isso, 6 vezes x, 30 vezes 20. 30 vezes 20, nós sabemos que é 600. Passo 6 dividindo, 600 dividido por 100, por 6, 100. Conclusão, quantos metros a onça vai ter que percorrer? 100 metros. Ok, galera? Belezinha? Espero que tenha acertado aí. Não acertou, professor? Beleza, vamos fazer mais um exemplo aqui então. Ó. 2 carregadores levam caixas de um depósito para uma loja. Um deles, o mais fraco e mais rápido, leva 3 caixas por vez e demora 2 minutos em cada viagem. O outro, mais forte... Desculpa aí, galera. O outro, mais forte e mais vagaroso, leva 7 caixas por vez e demora 5 minutos na viagem. Enquanto o mais fraco leva 180 caixas, quantas caixas levam o outro? Então, mais uma vez, aí nós estamos diante de um teste. Recomendo você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, leia o texto, diante das dicas que nós demos, e na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar aqui. Bom, galera, como que eu vou resolver esse teste aqui? Primeiramente, vou reler ele novamente para a gente entender a essência dessa questão. Ele fala que tem 2 carregadores em um depósito, um mais lento e outro mais rápido, ou um mais fraco e outro mais forte, ok? O mais fraco, ele é mais rápido, ok? Ele leva 3 caixas por vez e demora 2 minutos, o mais fraco.
Já o mais forte, ele leva 7 caixas por vez, mas demora 5 minutos em cada viagem, ok? Bom, a pergunta aqui é a seguinte: enquanto o mais fraco leva 180 caixas, quantas caixas levam o outro, ou seja, o mais forte? Galera, esse exercício ele tem que ser feito em 2 etapas. Eu tenho que fazer o desmembramento. Por quê? Porque a informação que eu tenho mais completa faz referência ao mais fraco. Eu sei que ele leva 3 caixas em 2 minutos e ele levou 180 caixas. Agora, eu preciso descobrir quanto tempo esse mais fraco gastou para levar essas 180 caixas. Descoberto isso, diante desse tempo, aí eu vou analisar o mais forte. Porque eu sei que o mais forte leva 7 caixas em 5 minutos. Aí eu vou ver quanto tempo o mais fraco gastou e vou usar esse mesmo tempo para o mais forte. E ver a proporcionalidade, quantas caixas o mais forte levou nesse mesmo tempo. Mas eu preciso descobrir o tempo primeiro. Então vamos lá. Analisando o mais fraco primeiramente. Eu tenho 2 grandezas, caixas e tempo. Quantidade de caixas e o tempo que demora em cada viagem. De acordo com o enunciado, 3 caixas ele leva em 2 minutos. Aí a pergunta é, 180 caixas ele vai gastar quanto tempo? X, beleza? Bom, montei a proporção. Agora eu tenho que verificar a proporcionalidade. Oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir. Eu coloquei ela para baixo. Tanto faz o sentido, como eu já havia dito. Agora, do outro lado, eu tenho que verificar. Se 3 caixas ele durou 2 minutos, 180 caixas ele vai gastar menos ou mais de 2 minutos? Obviamente que é mais. Então, quanto mais caixas ele tem para carregar, mais tempo ele gasta. Aumenta uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta aqui também será para baixo. Belezinha? Depois que eu identifiquei que as grandezas são diretamente proporcionais, agora é só multiplicar cruzado. 180 vezes 2 e o 3 vezes o x. Ao fazermos esse produto, nós vamos ter 3 vezes x, 180 vezes 2. Nós sabemos que 180 vezes 2 é 360. O 3 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, 360 dividido por 2, galera, vai dar 120. Conclusão, quanto tempo o mais fraco gasta para transportar essas 180 caixas? Ele vai gastar 120 minutos. Agora eu tenho o tempo de referência que eu precisava. Agora eu vou para o mais forte. O exercício falou que o mais forte leva 7 caixas em 5 minutos. Então, eu tenho grandeza caixa e o tempo. Vamos relacionar 7 caixas em 5 minutos. Então, quantas caixas ele vai levar em 120 minutos? Porque eu precisava dessa referência aqui, ó, desse tempo. Agora eu já tenho. Vou analisar a proporcionalidade. Bom, se aumenta o tempo, ele consegue levar mais caixas. Então, elas são diretamente proporcionais também. Consequência, é só multiplicar cruzado. 5 vezes x e 120 vezes 7. 120 vezes 7, 840, dividido por 5. Conclusão, o mais forte leva 168 caixas. Viram aí como não é difícil o exercício? Belezinha, galera? Bom, assim a gente encerrou a revisãozinha de regra de 3 simples. Vamos falar agora da regra de 3 composta. Bom, o que é a regra de 3 composta? O que ela diferencia da simples? Ela diferencia por ela ter mais de 2 grandezas. Na simples nós só tínhamos 2, na composta nós podemos ter 3, 4, 5 e por aí vai, ok? Ela também se vale de tabelas na visualização de problema. E para resolvermos uma regra de 3 composta, nós também vamos usar os métodos de resolução, que é o passo a passo, tá? Qual que é o primeiro passo na resolução de uma regra de 3 composta? Construir a tabela, agrupar as grandezas. Aquilo que a gente fez na simples também vale para a composta, ok? Segundo passo,
eu tenho que relacionar as grandezas e fazer a sua identificação. Eu tenho que identificar a proporcionalidade entre elas. Aqui eu quero chamar a atenção dos senhores nessa identificação de proporcionalidade. Eu só verifico a proporcionalidade entre duas grandezas, mas uma delas, obrigatoriamente, tem que ser a grandeza que eu quero descobrir. Então, se eu tenho 3 grandezas e quero descobrir a grandeza A, eu vou comparar a B com a A e ver se ela é direta ou inversamente proporcional. Depois eu comparo a C com a A e verifico se ela é direta ou inversamente proporcional. Não há necessidade de eu comparar a B com a C, tá? Eu nem devo fazer isso. Nem devo perder tempo com isso. O que me interessa é se as outras grandezas são direta ou inversamente proporcionais, sempre em relação à grandeza que eu quero descobrir. Tá ligado? Belezinha? Bom, então vamos lá. O terceiro passo é resolver, né? Nós temos que resolver depois de identificada a proporcionalidade. Só quero chamar a atenção o seguinte: na medida que você identificar que uma das grandezas é inversamente proporcional, eu tenho que obrigatoriamente fazer a inversão. O que é fazer a inversão? Se eu tenho 3 e 4, o inverso é 4 e 3. Então, inverter é passar o cara que está em cima para baixo e o cara que está embaixo para cima. Isso que é inverter, ok? Então, fiquem ligados que a gente, ao identificar essa proporção inversa, nós temos que obrigatoriamente fazer isso, ok? Então, após a inversão, nós fazemos o produto e dividimos os valores aí, ok? Vamos ver um exemplo de aplicação disso. Para alimentar 15 vacas leiteiras durante 11 dias, são necessários 2.200 quilos de milho. Retirando-se 7 vacas, em quanto tempo serão consumidos 1.280 quilos de milho? Bom, galera, nós estamos falando de Enem. O Enem não tem pegadinha. Apesar que esses textos que eu coloquei, eles de uma certa forma são até pequenos. Porque eu quero explorar nesse momento é a aplicação dos conceitos que nós trabalhamos. Tá? Veja bem, o Enem ele traz textos grandes. Isso é um dificultador, porque nós temos que compreender o que o exercício quer e saber extrair desse exercício os valores. Veja bem, a leitura atenciosa é um passo muito importante, porque se eu não compreender bem o que o exercício está falando, eu acabo errando o exercício de bobeira. Depois, dê uma pausa, tenta fazer, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar para esse teste aqui. Veja bem, gente, de acordo com os métodos de resolução, nós devemos colocar as grandezas. Então, eu tenho quantidade de vacas, eu tenho os dias que elas levam para consumir e a quantidade de milho. Coloquei as 3 grandezas que eu tenho envolvida nesse exercício. Agora, eu vou relacionar ela de acordo com o exercício. 15 vacas demoram 11 dias para consumir 2.200 quilos de milho. Aí, olha só a informação que o exercício nos deu. Retirando-se 7 vacas. Então, eu vou colocar 7 aqui, galera. Obviamente que não, ele retirou 7. Então, se eu tinha 15 e retirei 7, quantas vacas ficaram? 15 menos 7, 8. Então, aqui vai ser 8. Ok? 8 vacas. Quanto tempo serão consumidos? Então, X dias é o que ele quer saber. 1.280 quilos. Beleza, relacionei as grandezas. Agora nós temos que verificar a proporcionalidade. Como que nós fazemos isso? Orientando a seta na grandeza que queremos descobrir. Qual é a grandeza? Dias. Está aqui, orientei a seta. Belezinha? Agora eu vou verificar a proporcionalidade. Eu tenho que verificar se a grandeza vaca é direta ou inversamente proporcional a dias e se a grandeza milho é direta ou inversamente proporcional a dias. Vou começar analisando o milho. Como que eu faço essa análise? Fazendo a pergunta para o exercício. Se para consumir 2.200 quilos de milho demorou 11 dias, para consumir 1.280 vai demorar mais ou menos?
Obviamente que é menos. Se eu tenho uma quantidade menor de milho, eu gasto menos tempo para consumir. Então, essa grandeza vai ser diretamente proporcional. Porque diminuindo a quantidade de milho, diminui o prazo também para o término desse alimento. Ok? Proporcional. Agora eu vou analisar a quantidade de vacas. A quantidade de vacas já vai seguir uma analogia diferente. Para consumir uma determinada quantia de milho, veja bem, por que eu estou dizendo uma determinada quantia e não 2.200? Porque quando eu estiver analisando duas grandezas, eu devo supor, fazer de conta que a outra ou as outras grandezas, elas possuem os mesmos valores. Por que isso, professor? Para não interferir na minha análise. Então, eu faço de conta que a quantidade de milhos é a mesma, tá? E vou analisar aqui. 15 vacas demora 11 dias para consumir aquela quantidade. Se eu diminuir a quantidade de vacas, se tiver menos vacas para comer, aquela mesma quantidade de milho vai durar menos ou mais tempo? Galera, obviamente que é mais. Quanto menos vacas para alimentar, mais tempo vai demorar para elas consumirem toda a alimentação. Então, diminuindo a quantidade de vacas, aumenta o prazo para o consumo daquele alimento, ok? Então, se diminui aqui, aumenta lá, é inversamente proporcional. Então, a seta vai ser contrária. A seta sendo contrária, e eu identifiquei que essa é inversamente. Então, como o exercício disse, nos métodos, eu tenho que inverter. O que é inverter? É passar o 8 para o lugar do 15 e o 15 para o lugar do 8. Então, vamos fazer essa inversão. Vou colocar o 8 em cima e vou colocar o 15 embaixo, ok? Feito isso, galera, quem vai ser o X? O X vai ser o resultado do produto de todos os elementos que estão na mesma linha dele, vezes o elemento que está na coluna. Ou seja, é o carinha que está em cima do X, vezes os outros que estão do lado do X. Eu multiplico todos eles. Então, vai ficar assim, ó, X igual a 15 vezes 11 vezes 1.280. E divido por quem, professor? Divido por quem sobrou. Quem que sobrou aqui? Ó? O 8 e o 2.200. Então, eles vão aqui embaixo. Um multiplicando pelo outro, mas dividindo de cima. Agora é só fazer o produto. Multiplicando em cima, multiplicando embaixo, fazendo a divisão, nós vamos encontrar 12. Então, quantos dias vai demorar para consumir? 12 dias. Ok? Vamos para mais um exemplo da regra de 3 composta. Nós temos aqui o seguinte: uma estrada vai ser construída em 36 dias, utilizando-se 21 operários. Decorridos 24 dias, constatou-se que se tinha construído apenas 60% da obra. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de... Mais uma vez, peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução. Galera, vamos lá. Primeiro passo, identificar as grandezas. Eu tenho dias, eu tenho a quantidade de operários e eu tenho o percentual da obra que foi realizado, ok? Identifiquei as grandezas, agora eu vou relacionar todos os valores de acordo com a informação do exercício. 24 dias foram decorridos, né? E trabalharam 21 operários e fizeram 60% da obra, ok? 24 dias, 21 operários fizeram 60% da obra. Essa informação está no início do exercício. Bom, agora veja bem, ele quer saber, nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada. Veja bem, o exercício não falou que a obra tinha que ser terminada em 36 dias? Sim. Já se passaram quanto? 24. Para 36 está faltando quanto? 12. Então, aqui vai ser 12 dias, ok? E ele quer saber a quantidade de operários que vai ter que ser contratado. Preste bem atenção, gente. Ele quer saber a quantidade de operários a mais que vai ter que ser contratado. Aí, para terminar a obra.
Bom, gente, nós sabemos que o todo é 100%. Se já foram feitos 60%, quantos por cento falta para serem feitos? 40, porque 60 mais 40 é 100. Então, como já fez 60, faltam 40%. Belezinha? Bom, agora vamos verificar a proporcionalidade. Oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir. Vou analisar a grandeza obra. Para terminar 60% da obra, para fazer 60% da obra, precisou de 21 operários. Para fazer 40% da obra, que é menos serviço, eu vou precisar de mais ou menos operário. Obviamente que é menos. Quanto menos serviço eu tenho, menos gente eu preciso para trabalhar. Então, aqui a seta também vai ser para cima, grandeza diretamente proporcional. Vamos analisar agora a grandeza dias. Para terminar a obra em 24 dias, precisou de 21 operários. Agora, eu tenho que terminar a obra em 12 dias, em menos tempo. Se eu tenho menos tempo para terminar o serviço, eu vou precisar de mais operário, eu preciso de mais gente trabalhando. Quanto mais rápido eu tenho que terminar, mais pessoas eu tenho que contratar. Então, diminuindo o tempo, aumenta a quantidade de operários. Quando diminui uma, aumenta a outra, inversamente proporcional. Então, a seta aqui será para baixo. Bom, identificado quem é direta, quem é inversa, o que eu tenho que fazer? Inverter o que for inversa. Então, aqui é 24 e 12, vai ficar 12 em cima e 24 embaixo. Eu faço a inversão. Feito a inversão, o que eu faço? Eu pego a linha e a coluna do X, ou seja, os carinhas que estão do lado do X e o cara que está em cima do X. Esses valores vão multiplicando um pelo outro. Ó. 24 vezes 21 vezes 40. E embaixo vai quem? Quem sobrou, o 12 e o 60. Então, eles vão aqui embaixo. Fazendo o produto em cima, 20.160. Fazendo o produto embaixo, 720. Dividindo esses valores, nós vamos encontrar 28. Aí eu pergunto para vocês, a resposta vai ser 28? Não. A resposta não é 28. Por quê? O que o exercício perguntou? Nessas condições, o número de novos operários. Quantos operários nós tínhamos inicialmente? 21. Quanto que precisa para terminar a obra? 28. Como eu já tenho 21, quantos que eu vou ter que contratar a mais? 28 menos 21, que vai dar 7. Então, a resposta é a letra A. Beleza? Ok? Bom, vamos falar agora de um outro assunto. Vamos revisar agora porcentagem, galera. Então, já falamos aí revisamos a regra de 3 simples, a composta. E agora vamos dar mais algumas dicas sobre porcentagem. Se não ficou muito legal, acompanha aí. Galera, eu quero chamar a atenção de vocês para essa informação aqui. Ó. Nos últimos exames, mais de 15 questões envolviam de forma direta ou indireta a porcentagem. Ou se caiu na prova de matemática, um cálculo específico para você calcular a porcentagem, ou pode ter caído em outras disciplinas, geografia, biologia, física, alguma coisa envolvendo porcentagem. A porcentagem é algo essencial na vida do aluno que vai fazer o Enem. Fique ligado nessa dica nossa. Você tem que saber fazer porcentagem. Você tem que saber como calcular a porcentagem. Mas o que é a porcentagem, professor? Porcentagem, galera, é uma razão. E quando nós ensinamos o que era razão, nós deixamos claro. Razão é o quociente de uma divisão. Ou seja, é o resultado de uma divisão. Veja bem, para dividirmos, eu preciso conhecer 2 valores. Então, razão é o resultado dessa divisão. A porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Por isso que a gente diz lá 20%, quer dizer 20 dividido por 100. 30% é 30 dividido por 100. Se eu tenho x%, esse x representa qualquer valor e a gente lê x%. Esse x é chamado de taxa de porcentagem. Bom, dependendo do exercício, a porcentagem ela pode ser expressa na forma de fração ou na forma decimal. Então, nós temos outras formas de representar uma porcentagem. Não necessariamente através do símbolo de porcentagem. Então, eu tenho, por exemplo, aqui 52%.
que pode ser representado na forma de fração, que é 52 sobre 100, ou também pode ser representado na forma decimal, que é 0,52. Chamo a atenção dos senhores, porque às vezes pode acontecer de uma alternativa de resposta envolvendo um cálculo de porcentagem, ele pode aparecer a resposta na forma de porcentagem, ele pode dar a resposta na forma de fração, ou ele pode dar a resposta na forma decimal. E você tem que estar ligado que todas essas representações são equivalentes. 52%, 52 sobre 100, 0,52. É tudo a mesma coisa. 8%, 8 por 100, 0,08. São simplesmente formas diferentes de representar, mas aquilo que quer dizer o mesmo valor. Representa o mesmo valor final. Ok? Bom, para transformar de fração para número decimal, a gente só divide por 100 aqui e a gente faz essa transformação. Bom, o que a gente precisa ficar, precisa ficar bem claro para você, prezado aluno, que vai prestar o Enem aí? Sobre porcentagem, 3 coisas. A porcentagem pode ter 3 tipos de cálculo. Ou o exercício pode pedir para você encontrar o percentual de um determinado valor. Por exemplo, determine qual o valor que representa 30% de 400. Esse é o primeiro caso. Como que eu faço isso? Se eu quero encontrar 30% de 400, nós podemos usar de regrinha de 3 aqui. A gente vai fazer a seguinte representação. 30% é x, que é o valor que eu quero saber. E 100% é o 400. Ok? E aí a gente multiplica 30 vezes 400 e divide por 100. Para encontrar o valor, 30 vezes 400, 12.000, 12.000 dividido por 100, conclusão, 120, ok? De forma direta, nós temos que 30% de 400 é 30 vezes 400 dividido por 100. Aqui, você simplifica o zero, 30 vezes 40, 120, ok? Isso de forma direta, sem precisar armar a regra de 3. Tranquilo? Bom, esse é o primeiro caso de porcentagem que pode ser solicitado. Ele dar a taxa de porcentagem e querer saber quanto que ela representa de um determinado valor. Aí é simples, multiplica a taxa pelo valor e divide por 100, ok? Segunda forma de ser cobrada a porcentagem seria o seguinte, ele dá um percentual, dá o valor que esse percentual representa e quer saber o principal. Aí nós temos que fazer uma regrinha de 3. Qual o valor cujos 3% são 15? 3%, galera, representa o 15. E ele quer saber o valor que representa o 100%, que é o principal. Então, 100% vai ser x. Mais uma vez, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 3 vezes x. 100 vezes 15. Conclusão, x é 100 vezes 15 dividido por 3. 100 vezes 15 é 1.500, dividido por 3, 500. Então, qual é o valor cujos 3% vale 15? 500, ok? Uma outra forma de cobrar. O exercício pode dar 2 valores e pedir qual é a taxa de porcentagem que representa um valor em relação ao outro. Por exemplo, qual a taxa que representa 18 de 72? Chamo a atenção de vocês para a ordem. 18 de 72 é diferente de 72 de 18, ok? Não é porque 72 é o maior que ele vai representar 100%. Eu tenho que ver a ordem que está sendo estabelecida. Se é 18 de 72, 72 é 100%. Se é 72 de 18, o 18 é 100%. Então, fica ligado nisso. Como ele quer saber 18 de 72, eu vou pegar 72 e está para 100%. 18 que ele quer saber está para x. Multiplica cruzado. 18 vezes 100 dividido por 72. 1.800 dividido por 72, 25. Pronto, encontramos a taxa. Agora vamos ver um problema envolvendo esse conhecimento. Olha só, caiu no Enem de 2013 isso daqui, tá, galera? O contribuinte que vende mais de 20.000 de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda, o leão. Uau! O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Então, está aqui disponível nesse site. Um contribuinte que vende 34.000 por 34.000 um lote de ações que custou 26.000,
terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... E aqui nós temos as alternativas de resposta. Então, veja bem, dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Galera, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Ele disse que quando vende mais de 20 mil de ações, ele tem que pagar imposto. Tá? O imposto é de quanto? O imposto é de 15% do lucro. Lucro, galera, fica ligado. 15% do lucro obtido com a venda. O que é lucro, gente? Se eu tenho esta caneta, e esta caneta me custou R$50, custo, e eu vendi ela por 70, quanto que eu ganhei? 20. Por quê? Porque 70 menos 50 é 20. Então, lucro é o valor que eu vendo menos o valor que eu paguei. A diferença é lucro. Então, eu preciso saber de quanto que foi esse lucro. O preço de venda foi 34, o preço de custo foi 26. Lucro é a diferença. Então, o meu lucro vai ser quem? 34 menos 26, fazendo essa diferença, 8 mil. Então, em que consiste esse problema? Encontrar 15% de 8 mil, que é 15% do lucro. Portanto, o imposto devido vai ser 15% de 8 mil. Como que eu acho 15% de 8 mil? É 15 vezes 8 mil dividido por 100, ou 0,15, já fazendo a divisão de 15 por 100. Fazendo isso daqui, nós vamos encontrar 1.200. Conclusão, qual é o valor do imposto que eu vou pagar? R$1.200 para a fera do leão. Ok? Tranquilinho? Mais um exemplo, exercício também caiu no Enem de 2013 sobre porcentagem. Olha só, uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Aí eu tenho aqui o gráfico que mostra a enquete. 67% disseram que sim, que concordam, acham que as atividades humanas provocam o aquecimento global, 25% achou que não e 8% não soube avaliar. Ok? Essa aqui é o gráfico, a tabela que demonstra o resultado dessa pesquisa. Continuando. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então, veja bem, ele quer saber quantos responderam não. Belezinha? Bom, aí nós temos as alternativas de resposta. Mais uma vez, peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer e acompanhe a solução que nós vamos dar aqui. Vamos lá fazer a análise. Primeiramente, eu vou buscar novamente a tabela aqui. Eu tenho a tabela. São 25% que disseram não. E é isso que o exercício quer saber. Quantos disseram não? Como que eu vou descobrir isso? Bom, quantos internautas foram pesquisados? O exercício falou que foram pesquisados 279 internautas. Então, a solução desse teste consiste em quê? Em descobrir 25% de 279. Quanto que isso representa? Olha só, um probleminha básico de porcentagem. Básico, mas você tinha que ler todo um contexto e entender isso. Se eu tenho 279 internautas e 25% disseram que não interferem, as atividades humanas não interferem no aquecimento global, para descobrir quanto que isso representa, é só fazer esse cálculo de porcentagem. Aí, como que eu calculo 25% de 279? Bom, nós já vimos como que faz isso. 25% de 279 vai ser 25 vezes 279 dividido por 100. Então, eu multiplico a taxa vezes o valor e divido por 100. 25 vezes 279, galera, vai dar 6.975. E 6.975 dividido por 100 vai dar 69,75. Obviamente, não deu uma resposta inteira, tá? Mas a gente tem um valor aproximado, 69,75. Vai estar aproximadamente 70 internautas aí, né? Ou seja, nós temos aqui a resposta como
sendo mais 279, 25%, mais de 50 internautas, ok? Ok? Não tem as alternativas lá. Belezinha? 69,75 foram as quantidades que representaram não aí, que é 25% de 279. Galera, chegamos ao fim da nossa aulinha aí, ok? Um grande abraço para vocês, foi um prazer estar aqui. Fiquem com Deus, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo, um abraço no coração e até a próxima. Tchau!